A paz do Senhor Jesus, a gente está aqui no segundo dia do nosso congresso, coração já apertadinho, nem acreditando que amanhã já é o encerramento. E hoje... E amanhã... Mas... Já, mas hoje a gente está aqui numa tarde diferente. Hoje nós estamos aqui as 4 líderes gerais da Alcadre, eu, a tia Jenny, eu, a tia Érica, eu, a tia Leidinha e eu, a tia Josane. Glória a Deus. E vamos falar um pouco sobre como foi a nossa tarde de hoje. Quem esteve aqui, não temos dúvidas de que foi um momento muito profético do Senhor sobre cada criança que veio à frente, crianças em lágrimas. Deus usou poderosamente a tia Luciana na sua palavra e me trouxe à memória hoje à tarde algo que no ano passado, quem assistiu nosso podcast de ontem, a tia Érica falou que no congresso a gente sempre já ora pro tema do ano que vem. Correto. A gente já tá no congresso, a gente já começa a orar. E no congresso passado, tia Keila falou uma frase que a gente falou até quando falamos do tema. Deus prepara no oculto para mostrar no público. Isso mesmo. E isso são muros. Porque o que a gente vê no público não tem a noção da profundidade do que está no oculto, que são os alicerces. E essa tarde eu não tenho dúvida de que Deus cuidou profeticamente dos alicerces. Dos alicerces do trabalho em equipe, dos alicerces de ser algo de permanecer. Né, tia Érica? Sim, e o tema, né? Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Esse tema, Deus trabalhou de forma diferente. Ontem, Deus falou fortemente aos pais, às tias, o departamento infantil. E hoje foi especialmente para nós. Ali, as crianças, né, tia Josana? Você estava contando uma experiência tão linda, que você estava ali, aquele monte de criança ali recebendo, sentindo a presença do Senhor. E você foi ali juntamente com as outras líderes. Conta um pouquinho. É mesmo, foi maravilhoso essa experiência da gente ver essas crianças deixando o Espírito Santo trabalhar na vida delas, né? No coração delas, a gente ali orando, a gente vê a entrega de cada uma, né? Como elas se empenham, como elas choram na presença do Senhor, como elas têm sede disso também, né? A gente às vezes acha que por ser criança tá tão desapercebido, mas muito pelo contrário. É nelas, a partir delas, desse momento íntimo com o Senhor, é que nasce os futuros, né, obreiros do Senhor, os futuros servos do Senhor, missionários do Senhor. Então, através desses pequenininhos é que a gente tem que trabalhar a fundo e deixar o Espírito Santo fazer, como ele fez aqui hoje. Foi uma experiência maravilhosa. É verdade, e não teve nenhuma distração ali no meio das crianças. Né? Então, Deus fez um mover lindo. Estava no púlpito, né? Foi algo tão intenso. Até a nossa querida pastora Tânia, né? Quando foi orar,
Ai, A foi presença do Espírito Santo ali era algo que a gente tinha aquela sede, assim junto com elas, não queremos sair desse lugar da presença, igual a tia Érica falou, não só para as crianças, mas para as equipes também, né, tia Leidinha? Ainda falando sobre a experiência, né? Quando a gente estava lá na frente, orando pelas crianças, uma menininha de apenas uns 4 anos, ela estava de joelhos na frente, e quando eu ajoelhei também junto com ela e coloquei a mãozinha no coraçãozinho dela, e quando eu fui falar com ela, ela levantou a cabecinha com os olhos em lágrimas e ela veio me abraçar. Ela veio me abraçar. Ai, que bom. Eu senti o coraçãozinho dela, aleluia. Foi, gente, que experiência gloriosa. Uma coisinha pequenininha, mas a gente aprendeu que Espírito Santo não é Júnior, né? É, O Espírito Santo, ele enche o coração de pai, de mãe e de criança. é verdade. Isso era tão gostoso. Vale a pena todo o trabalho, vale a pena todo o esforço. E aí é uma oportunidade que a gente aproveita para dizer aos pais, né? Quão importante esse momento de os pais se empenharem, né? E se esforçarem para trazer os seus filhos, para ter essa experiência gloriosa, É que a verdade. gente tem, a gente se deleita nisso, né? E por que não? Que as crianças também tenham essa experiência. E hoje foi o que a gente viu, Ah, lindo. eles chorando, abraçando, né? Aí a outra criança que estava atrás dela também ajoelhou para ficar junto com ela. Eu falei, fica com ela, abraça ela e fica com ela o tempo todo. E isso é importante também para os pais verem isso, né? Que às vezes eles falam, ai, é criança, né? O que Deus vai trabalhar na vida deles? Eles nem entendem nada disso. E esse mover do Espírito Santo da vida das crianças, os pais podem ver o agir do Espírito Santo. E através deles, os pais também serem transformados. E a gente tem visto cada dia mais que as crianças estão sabendo separar o momento de brincar e aquilo que é sério, né? Eu acho que é isso que os pais precisam também acordarem, né? Despertarem essa separação. Tem momentos, sim, que criança a gente não pode tirar esse momento de brincar. Não, a gente não pode tirar, na verdade, tia Né? Agora, no momento de ouvir a palavra, de dar essa liberdade ao Espírito Santo, para a criança se encher, ela precisa ter alguém ensinando também. Precisam entender, né, que isso é um privilégio não só de nós, equipe do Ministério Infantil, como foi falado hoje pela preletora, como ela começou a declarar sobre as tias, dos tios que carinhosamente elas nos chamam assim e a gente se sente pertencente à família, né? Traz essa proximidade, tio, tia, a gente se sente como da família. E hoje tia Lu ministrou ali sobre os tios e tias, conclamando como Neemias, né? Posicionados como Neemias. Isso é um privilégio que a gente, como líder, professora, regente, tem em alguns momentos, porque a gente não passa a semana inteira com as crianças. A gente vê elas em alguns momentos, mas é um privilégio ainda maior para os pais, que têm a oportunidade de todos os dias ver essa terra fértil, essa terra que eles têm dentro de casa, proporcionar o culto doméstico, que é uma coisa que às vezes se perde. Sim, tem até uma dica, né, que a gente podia dar para os pais também, aquela maleta viajante, que é onde a gente coloca a Bíblia, o caderno de oração. Isso, gente, é uma dica que todo o departamento infantil poderia estar implementando, né, colocando nas congregações. E entender que o culto doméstico não é por tabela, não é roteirizado. Sim. Ele é inspirado também pelo Espírito Santo, porque a gente não deixa o Espírito Santo quando a gente sai da porta da igreja. Ele acompanha a gente para onde a gente está e no sofá da sua casa. As lágrimas que o teu filho derramou aqui, ter esse mesmo privilégio que tia Leidinha falou, que tia Josana falou, assim como também vi ali, assim como a tia Érica, a pastora, a tia Lu, que teve a oportunidade de tocar cada uma dessas crianças. Algo que você também vai viver na sua casa, né? Entender. E eu tô aqui com a cor verde, né? A gente escolheu as cores da salvação. Então, eu não posso falar de outra coisa senão a esperança, o florescimento, o crescimento que Deus tem para os nossos filhos e filhas na sua palavra. Quando Cristo crescia, ele crescia em graça, cultura e em conhecimento. E Cristo, né, é nosso Pai. Eu falo, gente, como é lindo, se a gente for ver tudo que aconteceu nesse congresso, Deus fez um mover muito grande.
Hoje teve a apresentação dos meninos. Vocês viram que coisa mais linda. A qual o Pedro, né, que ficou na frente desse trabalho. Lindo, gente. Vendo a dedicação das mães e trazerem os seus filhos para ensaiarem. Ontem teve de Libras. Teve o Da apresentação dos bebês. dos bebês também. Então a gente vê que está tendo sim um mover. Tá? A gente está numa grande obra onde todos estão sendo, sabe, movidos, né? Estão todos em movimentos. Então não estão assim, eu falo, não estão em movimentos diferentes. Diferente. Não, a gente está todos São alinhados. todos empenhados. Mesmo, com o mesmo propósito. Trabalhar no coletivo, né, tia Ledinha? Como que foi, por exemplo, toda a preparação até chegar aqui, a equipe, tia Ledinha, que teve acompanhando de perto os ensaios das apresentações, as nossas regentes também, né, que vieram aqui domingo a domingo se empenhando. Como foi, tia Ledinha? Foi lindo ver as meninas, né, se envolvendo, com o coração aberto para fazer a obra de Deus, para que a obra de Deus cresça dessa forma, né? É verdade. Trabalhando, ajudando. É uma equipe. Seja ela com 10, com 20, com 30, ou com 50, ou com 100, né? 500 pessoas, não sei. Que eu nem tenho noção de quantas pessoas fazem parte aqui. É claro que tem um número exato, mas a gente não contabilizou esse número. Mas é maravilhoso de ver. Eu lembro que quando o Pedro estava ensaiando o grupo dos meninos lá, e aqui a gente estava junto com eles, e ele, né, fazendo aquele você não pode parar, você não pode parar. E naquele momento eu falei assim, Pedro, faça para as crianças, apontem dedo para a igreja. Né? E seja um profeta nesse momento, falando lá, não pode parar, você não pode parar. E aí foi o que a gente viu nesse momento, que eles olhavam para eles, você não pode parar, você não pode parar, né? E isso é tão importante, né? Lembrando que quando Neemias os inimigos de Neemias chegou para querer tirar a atenção deles para a obra, Neemias, em oração a Deus, uma das coisas bem importantes que eu não esqueço e que marcou a minha vida nessa leitura, nessa meditação do tema, era que Neemias falava para Deus, eles fizeram tudo isso para colocar medo. E o medo paralisa, né? O medo faz com que às vezes a gente não avance, que a gente não prossiga, tira nossas forças, sabe? Perde o foco, né? Então o medo, ele tem esse potencial, mas que a gente estamos aqui, firmes, né? Trabalhando nessa grande obra, e porque nós não estamos sozinhos, né? O medo pode, se você deixar, a forma de você agir, você perde a visão, perde o foco, né? Ele é o maior roubador de alegria. Exatamente. Ele não nos restringe. Que Neemias orou a Deus. Neemias fez questão de mostrar para Deus de tudo, os inimigos fizeram isso. Tudo. Para nos colocar medo. Para nos dar medo. É verdade. Aí Neemias falou daquela oração, né? Ajuda. Me ajuda. Exatamente. E às vezes é a oração que a gente, como pai, como líder, como professora, como regente, incansavelmente ora, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E como aconteceu com o Neemias, né? Ele não estava sozinho. Ele não tinha condições de fazer sozinho aquela grande obra, gente. Exatamente. Ele precisou de pessoas. E nós aqui, como líderes de departamento infantil, a gente precisa entender que os pais estão envolvidos. Então, a gente estamos unidas nessa grande obra, né? Para ter o trabalho terminado, né? Exatamente. Sozinho você não consegue. Exatamente. E isso que a gente está vivendo hoje é ver o resultado de todo um trabalho, né? De todo um trabalho que foi gerado primeiramente em oração. Foi. Eu costumo ter a Leidinha que brinca, né? Eu costumo falar da evolução do homem. Primeiro é orando, depois sentado e depois se pondo de pé. E eu tenho uma frase que eu sempre falo antes de qualquer decisão. Faço uma oração. E é incrível que Neemias já fala oração de Neemias, que foi a nossa entrada oficial hoje. Ai, gente, E fala, que entrada? não, me fala que entrada. Que entrada? Como que foi, tia Josana? Me explica pra mim, como foi essa entrada? Foi lindo, né? A gente vê Deus trabalhar até nos mínimos detalhes, né? Eu falo, a gente está falando de união, né? De todos estarem empenhados no mesmo trabalho. E a gente vê ali a obra acontecendo, mas a pessoa não imagina o que acontece por trás disso, né? O tanto de pessoas que estão envolvidas ajudando nisso tudo, né? E essa entrada não foi diferente.
tanto de pessoas que estavam ali ajudando, se empenhando para que aquele momento acontecesse, né? Então, todos esses detalhes, o Senhor também falou. É verdade. Cada palavra naqueles tijolos falou ali comigo naquele momento de uma maneira tão especial. A entrada ali das crianças com o trator. Né? Tá certo que naquela época, né, não tinha. Mas de um Tudo não. Mas Deus é bom. Graças a Deus pela sabedoria que o Senhor deu. Aleluia. As coisas são simplificadas, mas não deixa de ser um trabalho braçal, um trabalho, né, que precisa de grande força e empenho. E nós vemos que toda uma equipe estava empenhada nesse mesmo. É verdade. Empenhada, e tivemos a oração, né? Sobre o povo de Israel, que está passando por um momento tão difícil, Verdade. né? O Senhor, ele cuida de um jeito tão único, que lá em janeiro ele já sabia que isso aconteceria. Para quando a gente chegasse nesse momento, a gente conversando essa semana, eu falei, não, a gente precisa colocar um momento de intercessão para Israel. Né? A oração de Neemias, que é o começo de tudo. Né? O que me marcou muito em Neemias, na minha passagem, depois a tia Josana também vai falar, a tia Leidinha já falou que o que marcou ela, né? A tia Érica também. Nessa meditação de Neemias, o que me marcou muito foi a oração, mas quando ele chegou diante dos muros, ele não anunciou nada a ninguém. Ele olhou. Ele foi olhar primeiramente, não falou que ele trouxera nada para realizar. Ele teve uma sabedoria de não anunciar antes do tempo para qual é a missão que ele vier. Isso me marcou profundamente, porque muitas das vezes a gente quer sair falando, né? Como os filhos também, né? A gente quer sair falando todos os desenvolvimentos dos filhos. É que, na verdade, Jenny, a gente muitas das vezes recebe uma bênção do Senhor e quer contar logo. E aí não é o tempo. E às vezes não é o tempo. Porque é automático do ser humano, né? A gente ouvia Deus falar, você vai receber uma bênção e quer espalhar. Exatamente. Às vezes não era, às vezes não, né? Quando Deus fala, ó, tem um tempo certo e um propósito certo para todas as coisas debaixo do céu. como aconteceu. E isso foi com Neemias, e foi o que me marcou. E o que te marcou, tia Josana, em toda essa meditação em Neemias, até chegar aqui, porque eu não tenho dúvida de que o Senhor ministrara algo no coração. Ministrou mesmo. E eu meditando nessa passagem de Neemias, o Senhor falou fortemente comigo sobre a ajuda que ele teve, e que ele não trabalhou sozinho. E isso foi uma parte que me marcou. Sobre os portões, cada um fazia uma coisa, cada um fazia de um jeito. Então, isso para mostrar pra gente que a gente não consegue fazer nada sozinho. Não. Às vezes a gente quer falar, eu vou fazer, eu não quero, né, perturbar ninguém, não vou chamar ninguém, eu vou conseguir fazer sozinho. E não, a gente não consegue. Não, O Senhor falou muito fortemente através dessa palavra que cada um teve a sua função, cada um fez o seu papel, aquilo que o Senhor colocou nas mãos de cada um. É verdade. E aqui aconteceu dessa mesma maneira. Eu vi o trabalhar de tanta gente envolvida nisso. Eu falei, Jesus, que coisa mais linda. E aí que a gente fala onde há um corpo, né? Então, cada um faz a sua função, cada um tem o seu propósito, né? Que às vezes a pessoa fala... E nesses dias uma irmã chegou na gente ainda falando assim, vocês precisam que olhe banheiro? Eu olho o banheiro, sabe? Eu faço alguma coisa, não me dê um microfone na minha mão, mas eu olho o banheiro. Eu atuo em outra área, né? Olha, mas atua, sabe? Sim, Esse detalhe que o Senhor cuida, sabe? Gente, o banheiro, às vezes a gente acha tão supérfluo, é uma coisa tão necessária. Vai no banheiro hoje, né? Todo assim, de qualquer jeito. Não, o Senhor trabalha nesses mínimos detalhes, É isso mesmo. né? Desde lá de baixo até lá em cima, todas as coisas o Senhor providenciou. É verdade. Você, tia Érica? Olha, como a gente estava falando antes da gente começar, né? Quem estava ali na frente sentiu. Quem não se distraiu em nenhum momento sentiu a presença de Deus. Agora, se você veio no culto hoje à tarde, esteve, né? Esteve no culto à tarde, ficou assim, desapercebido, perdeu a bênção. Mas, ó, fica feliz. Amanhã tem mais. Amanhã às 9 horas. E tem sorteio!
Isso mesmo, essa bênção que o Senhor preparou para nós, esse sorteio. É verdade. Sabe, o Senhor providenciou pessoas para nos doar esses presentes. Pode falar? Fazer Pode falar o que a gente ganhou? Pode. Ó, gente, sabe quantas bicicletas amanhã? 13 bicicletas, gente. Glória a Deus. Isso não Tem mais? Porque esse ano todas as crianças vão sair com um presentinho. Né? Ai, gente, é verdade. Todas as crianças. Deus é bom. Não! É incrível, igual a Josana falou, é algo tão grande, né? A gente prepara sempre para 1000 crianças, tia Leidinha. 1000 crianças. E não vai ser só as meu Deus, já tô falando antes. É melhor não Gente, eu não aguento. você saber. Não, é surpresa, é surpresa. Sempre ganha. Ai, então a gente não pode contar. Não, eu não vou deixar. Pode? Não, eu não vou deixar. Gente, ó, então só pra... Então, eu vou só falar então das crianças. Também, eu não Mas, ó, você que é professora, líder, Não fala. né, regente, não falte amanhã. Não falte. Gente, fique ligado. É isso aí. Aguardamos vocês amanhã, Deus abençoe. às 9 horas. Amém? Amém. Marcal. A paz. Deus abençoe. Então, Gente, 200 pessoas assistindo a gente. Meu Deus!